obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. A igreja começou quando meu pai abriu uma congregação. Em Vitápolis, a igreja começou com 48 pessoas. Nós congregávamos numa igreja, entendeu? E daí o meu pai saiu daquela igreja, mas ele já tinha abrido uma congregação em Vitápolis. Aí ele pediu para o pastor lá que ele queria ficar com a congregação. E o pastor cedeu. E nós começamos lá com 40 pessoas. E ali nós ficamos 2 anos nessa congregação, né? Aí ela começou a crescer, aí meu pai resolveu comprar um terreno. E foi aonde ele comprou esse terreno ali no Cardoso ali. Ali não tinha casa, não tinha nada, só tinha mato ali, sabe? E quando chegou ali naquele lugar, o senhor falou que ali era Manaim. E aí eles fizeram o negócio, compraram o terreno. Quem tocava ali era meu pai, a irmã Luzia, o irmão Bilo, o Venâncio, qual outro? O Fabrício. Eram essas pessoas que tomavam, e o João, meu cunhado, que ele foi pastor depois, entende? Então eram essas pessoas que ajudaram ali. Aí compraram o terreno e daí eles construíram ali uma casinha pequena, onde a gente congregava. Então ali começou o trabalho realmente fundado com a Igreja Batista Rio de Água Viva, que na época, Ebenezer, Renovação Espiritual. Tivemos ali a ajuda de muitos pastores que passaram por ali. Tivemos pastor Antônio Augusto, tivemos pastor Jordão, os outros pastores nem me lembro mais. Tivemos diversos pastores, depois pastor João, que era o meu esposo. Até que um dia chegou o pastor Osmar e veio lá e nos ajudar. O pastor Osmar é uma pessoa muito especial. Nós estávamos com um problema na igreja, estava difícil. O Senhor mandou o pastor Osmar para cá. E o pastor Osmar foi uma bênção na igreja, uma bênção para a vida de cada um dos membros. E ele, olha, se não fosse o pastor Osmar, hoje em dia nós não teríamos templo, a igreja construída do jeito que é. Essa igreja linda, maravilhosa, ele deu a vida dele pela igreja. Ele trabalhava dia e noite aqui, fora o que ele pôs dos bens dele aqui nessa igreja. E por isso eu peço a Deus que Deus dê saúde para o pastor Osmar, que abençoe a vida dele, porque ele é um servo de Deus fiel, ele foi fiel com a igreja, ele é fiel ao Senhor e fiel conosco também. Jamais eu vou esquecer do pastor Osmar, jamais eu vou deixar de orar por ele. E isso daí, ele não sai nunca da minha lembrança. Porque dele eu vou lembrar, até o dia que eu existi, vou lembrar do bem que ele fez para a igreja. Porque ele só fez coisa boa aqui na igreja. E com a ajuda do Senhor Jesus, aquela igreja foi crescendo, crescendo, e está no que está lá agora. E nós nos sentimos muito felizes em ter começado aquele trabalho, que não é um trabalho nosso, não é mérito nosso, é mérito do Senhor, é mérito do Espírito Santo que trabalhou realmente naquele lugar e que fez que aquele trabalho crescesse e que continua crescendo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não tinha dificuldade, não tinha não. Tinha amor, moça. Nós tínhamos muito amor pela igreja, pelos irmãos, entende? A gente não tinha preguiça, a gente chegava do trabalho, tomava banho, se vestia e ia para o culto lá na igreja da Alvorada, lá que a gente ia congregar. E dia de semana assim que não tinha culto lá, a gente ia na casa dos irmãos. Tinha culto na casa dos irmãos a semana inteira. Mas nós tínhamos disposição e amor pela obra. E nós tínhamos um líder, que era o meu pai, que era um homem de fibra, temente a Deus, um homem que honrava o nome do Senhor. Tanto é que fazia o trabalho nas ruas, em todos os lugares que ele chegava, pregava dentro dos trens, arrumava problema, mas continuou fazendo a obra do Senhor Jesus. E nós não tínhamos dificuldades. As dificuldades que nós tínhamos era só de locomoção. Mas isso não era dificuldade, porque a gente andava a pé para todo lado. Não tinha energia, a gente andava com um farolete e ia fazer a obra do Senhor com toda tranquilidade, sem dificuldade nenhuma. E quando era para evangelizar, meu pai saía de casa, ele levava a corneta
pedia para os vizinhos ali da igreja, ele cedia lugar para ele, ele punha o alto-falante em cima da casa dos vizinhos ali, ninguém nunca negou para ele, e ali ele pregava o evangelho. E teve um irmão que falou assim, da igreja batista, falou assim, nós precisamos sair para pregar o evangelho. Aí o irmão, ele falou assim lá, olha irmão, não precisa pregar o evangelho aqui em Itapevi não. O irmão Caetano já pregou para todo mundo, com aquela corneta dele, não tem ninguém aqui que vai falar que não ouviu a palavra de Deus. Porque o irmão Caetano pregou para todo mundo aqui já. E ele prega dia e noite. Diz o pastor da minha igreja, ele costuma dizer assim, quando ele está muito feliz, eu estou pouco para longe. Eu digo a mesma coisa, pouco para longe. Não me pergunte o que é, porque eu também não sei. Nunca encontrei essa palavra no dicionário. Mas quer dizer, muito feliz, muito contente, muito satisfeita, por ver que a obra do Senhor não ficou parada. Meu pai se foi, trabalhou muito na obra do Senhor, andando pelos vales e campos por aí, juntamente com a família, levando a palavra do Senhor, a igreja cresceu realmente, está lá maravilhosa a igreja, e eu me sinto feliz por ter começado juntamente com meu pai esse maravilhoso trabalho, e que a igreja seja abençoada e que prospere nesse projeto de amor e de bênção do Senhor Jesus. Me sinto honrada de ter sido filha de Luiz Caetano Pazeto, fundador dessa igreja. Eu me sinto feliz porque tudo isso que aconteceu, que ocorreu aqui na igreja, foi pelo gesto do meu pai. Porque o meu pai era fiel ao Senhor e eu gostaria que o jovem também fosse fiel ao Senhor e que se afirmasse na presença de Deus. É isso que eu queria. Eu queria deixar uma mensagem para a minha família, família Pazeto, que eles fossem igual ao meu pai, fiel ao Senhor Jesus, temente a Deus e que nunca afastasse do caminho do Senhor. Para a Igreja Rios de Água Viva, eu gostaria de deixar uma mensagem para que eles possam prosperar com amor, com união, porque se não tiver amor e união entre os irmãos, a igreja não prospera. O futuro da igreja, que eu quero dizer, são jovens, adolescentes, que estão iniciando na igreja, que são filhos dos que estão lá já, que os outros já estão passando a carreira, passando o cajado para os mais novos. Que esses sejam realmente convertidos, que tenham o propósito realmente de ajudar a igreja a crescer. E sendo assim, todos os jovens que participarem dessa jornada, literalmente servindo a Deus, serão jovens prósperos, futuros pastores, futuros dirigentes, futuros pregadores da palavra e missionários. Muita coisa boa vem desses jovens, que são eles o futuro da igreja, que nós já passamos. Coube a nós dar o início, agora cabe a vocês continuarem aquilo que nós começamos. Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, nos seus braços descansar, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quando eu cheguei aqui, eu vim para pregar num dia aqui e tal. Preguei, estava o pastor aqui, e ele me pediu que eu viesse num outro domingo. Isso já no mês de junho, de 30 anos atrás. Então, eu vim, preguei. Ele me pediu que um outro domingo mais próximo daquele dia, eu voltasse aqui. Quando eu voltei, o pastor não estava. O pastor não estava, eu preguei. Depois do culto, eu saí, fui até a porta. Então, um membro da igreja, que está na nossa igreja até hoje, ele falou para mim: eu tenho uma carta do pastor que ele falou
que não vinha mais, que era para você ficar. O que eu fiz? Eu fiz uma assembleia da igreja, deixei a igreja sair, voltaram todos, sentaram. Então eu fiquei, como que eu vou dizer assim, com a presidência da reunião, né? Então o que eu ia falar com o pastor Enéas, que as coisas iam, como que as coisas iam ficar, porque lá na igreja eu sou pastor dos jovens, né? Eu tenho 100 jovens, né, sob o meu comando. Não sei o que o pastor Enéas Tonini ia pensar, né? Aí eu vim aqui, fiquei junho, fiquei julho. O pastor Enéas deixou que eu ficasse aqui 3 meses. Quando foi mais ou menos julho, eu voltei para o pastor Enéas e falei, pastor, só vai me desculpar. Lá não existe possibilidade daquela igreja ficar como está. É um barracão, né? Num barranco, um negócio feio, né? E eu preciso ficar um pouco mais aí, mais ou menos uns 6 meses. Então o pastor Enéas concordou que eu ficasse. Aí fiquei lá, mas quando foi mais ou menos agosto, eu falei, pastor Enéas, o senhor vai me desculpar, mas eu não posso voltar. Eu falei, então pode ficar. Ele falou, então me liberou. E um sobrinho meu, né, que hoje é pastor da igreja do pastor Enéas Tonini, pastor dos jovens, ele ficou, até hoje ele está lá também. E dali começamos a trabalhar. Então trabalhei um bom tempo, né? E diante desse tempo, não me lembro quantos anos foram, mas foram poucos anos. No mês de dezembro, Deus me chamou e falou para mim, derrube esta igreja, construa uma outra igreja. Aí quando foi em janeiro, né, eu reuni a igreja e falei, a ordem que eu tenho de Deus é esta daqui. Daqui 6 meses nós temos que sair deste lugar. Ah, mas como que nós vamos trabalhar? Né? Como que nós vamos fazer? Quanto que vai custar? Né? Aí eu falei, vai custar mais ou menos 100 mil reais. E os membros da igreja perguntaram para mim, o que é 100 mil reais? Entendeu? Aí começamos a trabalhar. Quando chegou no mês de junho, eu fui aqui no centro de construções. Eu falei assim, olha, vamos fazer a igreja aí. Então, quando foi em julho, eu falei para a igreja que nós vamos mudar. Aí ele veio aquele mês de junho aqui, não me conhecia. Ele falou, quem é o pastor aqui e tal. Eu expliquei para ele o que eu queria, que se ele podia me emprestar aquela parte de cima, né, do depósito dele, ali na esquina. Aí ele falou assim, é para você. Quanto que vai ser o aluguel? Ele falou assim, não vai custar nada. Não cobrou nada da gente. Aí, quando foi em junho, eu comecei naquele ano, comecei a fazer. Derrubamos tudo que tinha, chamamos um trator e nivelamos o terreno pela rua de baixo. Que nós íamos fazer, né, uma construção que ia ser o porão da igreja. E ali, futuramente, nós faríamos as festas, nós faríamos a escola dominical, né, as classes e tudo isso aí. Então nós fizemos essas coisas, né, e quando foi mais ou menos no mês de fevereiro, começamos em julho, mas já no mês de fevereiro, o dinheiro acabou. E eu fui lá
para o rapaz, Pedro, e o Pedro falou assim, mas por que você vai parar a construção? Que a nossa, como que eu vou dizer assim, que o nosso, como que eu vou dizer assim, o alvo era inaugurar em junho. Ele falou, não, você não se preocupe aí, não. Tem um senhor aí que vendeu um terreno muito grande na cidade e ele veio aqui, né, para ver se eu estava precisando de dinheiro. Eu falei que não. Agora, ele não te conhece, mas eu vou ser teu fiador. Quanto você quer? Eu falei 50 mil. Fomos na casa dele, ele falou que não ia dar dinheiro para a igreja coisa nenhuma, e era uma encrenca danada comigo. Aí eu fiquei aqui triste, né? Aí o Pedro veio me buscar. Ele quer falar, o homem lá quer falar com você. Vamos na casa dele. Fomos lá, ele não estava. Quando chegamos no depósito, os 50 mil já estava com o Pedro. Então ele falou, você vai me pagar 10%, né, de juros, né? Era 50 mil por mês, 5 mil por mês, né? Aí quando chegou no primeiro mês, vamos pagar os 5 mil. Ele falou assim, não é 5 mil. O senhor não falou que é 10%? Não, eu vou dar para a sua igreja, né, 10% desse dinheiro. Você me paga só 4.500. Mas foi a glória, viu? Colocamos a nossa igreja no nível da rua de baixo para fazer um cômodo que seria a escola dominical, festas para casamento, etc. Então nós fizemos esta parte. Depois a igreja foi indo, com o decorrer dos anos, né? Então nós fizemos também a parte de cima, né? Então ela já deu um pouco mais de trabalho, mas nunca faltou um centavo na construção. Tudo deu certo. E nós fomos indo e construindo a nossa igreja, que é considerada como uma linda igreja do município. Mensagem básica que eu deixo, não só para os membros da igreja, como todas as pessoas do município, as pessoas do nosso estado, as pessoas do nosso país, as pessoas para o nosso continente e para as pessoas de todo o mundo. Só existe felicidade neste mundo e na eternidade se nós tivermos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E a nossa vida seja construída na frente dele. Pessoal, essa daqui é a minha esposa, viu? Nós já estamos casados. Não fica falando muito disso. Tá bom? Tá bom? 3 anos, tá bom? Meia dúzia de netos em água, 10 anos. No comecinho que ele veio para cá, para ser pastor, eu resisti um pouquinho, porque eu gostava muito da Igreja Batista do Povo, né, lá na Vila Mariana. Mas aí comecei a vir, comecei a gostar e gosto do povo até hoje. Amo o povo aqui, são muito bons, as irmãs são muito boas. Nunca teve encrenca nenhuma, né? E todas elas sempre me trataram muito bem. Que a igreja, o povo fique firme no Senhor, com comunhão com o Senhor, buscando o Senhor, sendo fiel ao Senhor, né? E que cada um busque o Senhor, esteja na batalha, não desista. E eu sempre falo para os irmãos, quando surge algum probleminha, eu sempre falo, não olhe dos lados, olhe para Jesus,
porque se a gente olhar dos lados, não dá certo. Então nós temos que olhar para Jesus, ficar firme em Jesus Cristo, sabendo que nós estamos numa passagem aqui, logo, principalmente eu e Osmar, né, que somos mais velhos, logo estaremos do outro lado. Então espero um dia os irmãos daqui subirem tudo, que eu vou ficar esperando lá em cima. A igreja cresça em número, em espiritualidade, um povo fiel, no mesmo espírito de ganhar almas para Jesus. Porque quem ganha almas é sábio, né? Como diz o Salmo. Então, essa é a prioridade, ganhar almas enquanto há tempo, né? Enquanto está no dia ainda, a gente ganhar almas para Jesus e o povo que ficar aqui ganhar almas para Jesus. Porque não adianta nada ficar aqui orando, né? E não ganhar ninguém, chegar no céu de mãos vazias, né? Temos que chegar com as mãos cheias de vidas para o Senhor. Eu era recém-chegado do bairro da Penha, em São Paulo, e eu já congregava lá já há alguns anos, porque eu era congregado na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em novembro de 95. Foi um mês de muita turbulência, uma coisa assim, mas porque não dava para eu sair do bairro aqui, do Cardoso, e me deslocar até a sede onde eu congregava ali aqui em Itapevi, subsede do Ipiranga. Havia roubado o nosso carro, eu estava com a Carolzinha, a Carol tinha 1 ano e meio, hoje a Carol tem 24 anos. E então eu procurei a igreja mais próxima. A igreja mais próxima era uma igreja muito pequena, e era a igreja realmente que eu estava procurando, uma igreja pequenininha, que ninguém conhecesse a nós, porque nosso intuito não era simplesmente congregar. E aquele dia era um sábado, e eu conheci a Igreja Batista porque eu já havia me formado, né, no Seminário Batista, lá na igreja, no Seminário Batista, onde ainda estavam junto com a Igreja Batista do Povo. Eu acompanhei, né, trabalhei também muito aqui, desde a fundação do prédio embaixo, né, desde a fundação, terraplenagem, né, tudo que foi feito, as fundações, os levantamentos de paredes e tal. E eu acompanhei tudo, desde o início, desde a própria fundação. O pastor Osmar e Marrode, eles dedicaram a sua vida aqui. E no que ele disse a meu respeito, a respeito da Raquel, foi uma realidade, né? Quando ele viu a gente chegando, e ele disse que, né, eu creio nessa palavra, porque Deus já tinha confirmado comigo também. E de lá para cá, a gente vai cooperando com o pastor Osmar, né? Eu realmente sou fiel escudeiro, como já falaram por aí, né? Porque a figura do pastor Osmar, a pessoa dele, a pessoa da irmã Rod, e além de tudo isso, a autoridade espiritual, a autoridade eclesiástica está sobre ele. Então eu me coloco nessa posição de ajudador. O pastor Osmar tinha implantado aqui como um tema, né? Não vou dizer nenhum tema, mas um lema da igreja. Está em João capítulo 17, o versículo de número 21, ele diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse vídeo agora ele vai rodar por muitas pessoas e tal, e muita gente, às vezes já não congrega mais conosco, vai lembrar desse lema que foi implantado na igreja, que o pastor Osmar dizia, né? Sejamos um para que o mundo creia. A mensagem que eu deixo nessa gravação, nesse vídeo, é o mesmo desejo que eu tenho para essa igreja, tanto para a nossa geração agora, como para a geração futura, jovens que estão vindo, adolescentes. Somos um para que o mundo creia.
Só existe uma forma do mundo crer no cristianismo. É quando o cristianismo se tornar cada vez mais unificado. E é essa a mensagem que eu quero deixar nesses 47 anos de igreja. E agora, em dezembro desse ano de 2018, eu vou fazer 20 anos como pastor aqui. Fui ungido, separado aqui pelo pastor Osmar, e primeiro por Deus, porque se não fosse por Deus, muita coisa já deveria ter dado errado, mas não deu errado, nós continuamos juntos, eu e o pastor Osmar juntos, até quando Deus nos permitir, mas nós estamos juntos aqui, já vai fazer 24 anos, desses 24, 20 agora como pastor. Deus abençoe, obrigado a toda a igreja, obrigado você que tem caminhado junto comigo, e Deus abençoe sua vida. Obrigado. E eu quero deixar para você, meu irmão, membro da Igreja Batista Rios de Água Viva, o Salmo 47. Nós estamos completando 47 anos e para mim é uma alegria desses 47 anos eu fazer parte dessa história também. A palavra de Deus diz aqui no Salmo 47: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo, Ele é tremendo, e o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança. A glória de Jacó, a quem Ele ama, subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta, salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonia, com cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele exaltou gloriosamente. Que esse salmo possa ficar gravado no seu coração, meu irmão, minha irmã, membro da Igreja Batista Rios de Água Viva, que você permaneça fiel a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e muito obrigado. Amém, Jesus. Um pendão real vos entregou ao rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defender, marchando